Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde nesse momento que eu gravo essa aula. Boa noite para vocês quando estiverem assistindo essa aula. Infelizmente, dentro dessa semana eu não conseguirei ministrar a aula na forma presencial. Presencial, a gente está acostumado já a falar, mas na forma remota, tá? Na aula ao vivo. Então, eu pedi para o nosso coordenador gravar essas duas aulas, que na verdade são quatro, dentro dessa semana, é, porque hoje eu tenho um evento de cunho pessoal, amanhã eu tenho a qualificação do mestrado, tenho também uma defesa de uma especialização que eu fiz, então, em decorrência dessas atividades, infelizmente, eu não conseguiria dar aula no remoto. De qualquer forma, até tinha conseguido conversar com uma professora para fazer a substituição, mas eu acho que é melhor a gente seguir o plano, né? Seguir o que estava planejado, e vocês terem ali a matéria completamente dada, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco, novamente falando de direito, de fruir sobre as coisas, de gozar sobre as coisas. Hoje nós falaremos das servidões. Na aula passada falamos das superfícies e hoje então falaremos das servidões e assim na aula que vem do usufruto, posteriormente da habitação e assim vamos caminhando para o final da nossa disciplina, perfeito? Gente, então é o seguinte, vamos falar das servidões. Pois bem, primeiro ponto, só para ser assim, chato, um excesso em relação ao conceito, vocês podem se deparar com alguns livros, com alguns doutrinadores que acabam utilizando um termo, servidões prediais. Por quê? Porque o Código Civil de 1916, o Código Civil passado, também utilizava do termo servidões prediais, perfeito? Quando nos artigos 695 até o 712, dispunha ali sobre a ideia das servidões. Então, isso é deixado de lado hoje, dentro da nossa codificação, por uma série de questões, sobretudo pelo próprio conceito ter um cunho pleonástico, porque quando a gente fala de servidões, por razões óbvias, somente elas poderão recair sobre bens imóveis ou sobre prédios, tá? Então, quando falamos servidões prediais, é nítido que existe um pleonasmo, porque as servidões só pode ser sobre prédios ou sobre imóveis, tá? Então, por meio deste instituto real, um prédio proporciona utilidade a outro, gravando o último que é de domínio de outra pessoa. Então, aqui a gente já tem uma questão um pouco mais conceitual em relação ao que seriam essas servidões. Novamente, é um meio, um instituto real, em que o prédio proporciona utilidade a um outro prédio e vai gravar essa utilização no último, que é de domínio de uma outra pessoa, perfeito? Então, o direito de gozo ou fruição constitui, que é o nosso objetivo do estudo dentro desses institutos, constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários dos prédios, né, que é o prédio dominante, o prédio superveniente, como nós veremos ali abaixo, dentro de declaração expressa no registro de imóveis, tá? Ou por testamento, ou melhor dizendo, você faz essa declaração expressa através de uma escritura pública, pode ser também feita por testamento e supervenientemente, né, sucessivamente, melhor dizendo, subsequentemente, isso deverá ser levado a registro no cartório de imóveis, beleza? Os prédios envolvidos dentro da servidão terão os seguintes nomes: prédio dominante, que é aquele que tem a servidão a seu favor, e prédio serviente, que é aquele que serve o outro em detrimento do seu domínio, tá? Então, o que acaba ganhando, entre aspas, é o prédio dominante, e aquele que acaba perdendo, entre aspas, é o chamado prédio serviente. Tranquilo, gente? Bem, então, como a gente pode perceber no começo dessa aula, nas servidões, os qualificativos, né, se referem aos prédios e não às partes. Então, nos outros reais de gozo, por exemplo, a questão do usufruto, ele fica inerente às partes, né, fica inerente a uma atribuição de um relacionamento interpartes. Já que não, já o aspecto qualificativos aqui em relação às servidões está fazendo referência aos prédios e não às partes, perfeito? Então, tentando ser didático e fazendo uma analogia, vamos dizer assim, é possível a gente afirmar que na servidão a concessão real diz respeito a uma espécie de um tapete sobre a propriedade, tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, de servidão de passagem, você
Vamos imaginar, a Copel precisa passar uma fiação elétrica dentro de determinada propriedade e vai necessariamente instalar uma torre dentro dessa propriedade. Para ela fazer essa instalação dessa torre, necessariamente ela precisa fazer essa servidão de passagem com essa pessoa que é proprietária desse imóvel rural, por exemplo, tá? Então, as servidões não se presumem, tá? Então, necessariamente, elas precisam ter uma origem, e é dentro dessas origens que nós estudaremos as possibilidades das servidões existirem, a começar por um negócio jurídico inter vivos ou mortes-causas, instituído através do direito real por contrato ou testamento, conforme nós já estudamos quando nós falamos ali de formas de aquisição derivadas da propriedade, é possível sim fazer uma estipulação, por exemplo, de um direito de fruição de determinada propriedade em relação às servidões, perfeito? Além disso, a usucapião, né, gente? A origem da servidão também pode ser proveniente da usucapião, conforme prevê o caput do artigo 1379 do Código Civil, que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião, que nós daremos o nome de usucapião ordinária, tá? Segue o rito ordinário, de servidão. Porém, nos termos do parágrafo único do disposto do artigo 1379 do Código Civil, se o possuidor não tiver título, o prazo de usucapião será de 20 anos, que aí é a nossa usucapião extraordinária de servidão. Então, o que a gente pode extrair dessa lição, gente? Seguinte, o Código Civil de 2002 consagra um prazo de 20 anos para a usucapião extraordinária de servidão, perfeito? E aqui é um contrassenso. Nós estudamos a usucapião e verificamos que o maior prazo que nós tínhamos lá é o prazo de 15 anos, tá? Então, quando falamos, por exemplo, da usucapião extraordinária, falávamos do prazo de 15 anos, que poderia cair para 10 quando diante de posse de trabalho, né? Mas aqui nós temos uma manutenção do prazo de 20 anos. Então é algo estranho, parece que houve um cochilo do legislador, como é comum em determinados dispositivos mais específicos da nossa codificação privada, tá? Tanto é que nós temos o enunciado 251 do CJF, aprovada na terceira jornada de Direito Civil do ano de 2004, que fala para nós que o prazo máximo para uso capião extraordinário de servidões deve ser de 15 anos, em conformidade com o sistema geral de uso capião prevista no Código Civil, perfeito? E aqui a gente não pode pensar de forma distinta, tá, gente? Porque não só a servidão, mas também outros direitos reais de gozo ou fruição podem sim ser adquiridos por meio da usucapião administrativa, incluída, por exemplo, no nosso CPC, perfeito? Então, tem o prazo de 20 anos, tomem cuidado que esse prazo pode cair para 15, desde que devidamente fundamentado. E nítido, né? 10 anos se tiver justo título. Outra possibilidade de origem, destinação do proprietário, ou seja, o proprietário em caráter permanente, que é o perpetui usus causa, reserva determinada serventia de prédio seu em favor de outro. Se futuramente os dois imóveis passam a pertencer a proprietários diversos, a serventia vem a constituir uma servidão, perfeito? E além disso, uma última origem é a sentença judicial em não existindo acordo entre os proprietários, entendendo o juiz que o direito real deve persistir em ação confessória, né? Então nós temos aqui a possibilidade de uma decisão judicial determinar a servidão. Perfeito? Gente, é o seguinte, avançando aqui no nosso tema, a ideia da servidão não se confunde com a passagem forçada, tá? Coloquei alguns elementos que acabam diferenciando os institutos, como, por exemplo, a servidão é facultativa, então não é obrigatório o pagamento de uma indenização. Já a passagem forçada ela é compulsória, então gera necessariamente o pagamento de uma indenização. A servidão é direito real de gozo ou fruição. Já a passagem forçada é instituto de direito de vizinhança, presente somente na situação em que o imóvel encravado não tem saída para a via pública. Então imagina, né? Se você está num lote que não tem saída para a via pública, como que você vai sair da sua casa? Vai comprar um helicóptero? Não. Então, a servidão passagem, a passagem forçada, melhor dizendo, acaba sendo utilizada para que se tenha acesso à via pública. E também a gente pode dizer que a passagem forçada constitui uma servidão legal e obrigatória, ao contrário da servidão propriamente dita, que é chamada, por que não, de servidão
convencional. Inclusive, nós temos uma decisão interessante do âmbito do STJ, aliás, eu posicionei duas decisões, uma do ano de 2008 e uma mais recente, que é do ano de 2019, que trabalham essas questões de servidões legais e convencionais, e é o caso de exemplificação do Instituto, que vale muito a pena nós estudarmos, tá? Começando pela primeira do ano de 2008, que fala para nós, ó, direito civil, servidões legais e convencionais, distinção, abuso de direito, configuração. Há de se distinguir as servidões prediais legais das convencionais. As primeiras correspondem aos direitos de vizinhança, tendo como fonte direta a própria lei, incidindo independentemente da vontade das partes. Nascem em função da localização dos prédios para possibilitar a exploração integral do imóvel dominante ou evitar o surgimento de conflitos entre os respectivos proprietários. Então, essas são as servidões legais, beleza? Por sua vez, as servidões convencionais não estão previstas em lei, decorrendo do consentimento das partes, tá? Então, servidão legal, o próprio nome diz, decorrente da lei, servidão convencional da convenção das partes, consentimento das partes. No caso em concreto, na espécie, é controverso que, após o surgimento de conflitos sobre a construção de muro lindeiro, as partes celebraram um acordo homologado judicialmente, por meio do qual foram fixadas condições a serem respeitadas pelos recorridos para a preservação da vista da paisagem a partir do terreno dos recorrentes. Não obstante não exista informação nos autos acerca do registro da transação na matrícula do imóvel, essa composição equipara-se à servidão convencional, é uma manifestação de acordo entre as partes, não é algo imposto pela lei, representando, no mínimo, a obrigação a ser respeitada pelos signatários de acordo e seus herdeiros. Nosso ordenamento coíbe o abuso do direito, ou seja, o desvio do exercício do direito, de modo a causar dano a outrem nos termos do artigo 187 do Código Civil de 2002, algo que nós estudamos no semestre passado. Assim, considerando a obrigação assumida de preservação da vista da paisagem a partir do terreno dos recorrentes, verifica-se que os recorridos exerceram de forma abusiva o seu direito ao plantio de árvores, descumprindo ainda que indiretamente o acordo firmado na medida em que, por via transversa, sujeitaram os recorrentes aos mesmos transtornos causados pelo antigo muro de alvenaria, o qual foi substituído por verdadeiro muro verde, que antes impedia a vista panorâmica. Aqui, então, gente, nós temos um exemplo de uma servidão, que é, assim, uma servidão convencional, em que vizinhos estipularam a construção de um muro verde, né, uma plantação para substituir um muro que acabava interrompendo uma vista panorâmica de determinada propriedade, só que o vizinho que tinha esse muro, que constituiu esse muro verde, não cumpriu e acabou continuando infringindo com a falta da vista em relação ao terreno do vizinho. E isso gerou uma indenização, gerou uma responsabilidade civil em decorrência do abuso de direito previsto no artigo 187 do nosso Código Civil. Beleza? Segundo exemplo, ano de 2009, olha que interessante, 2019, desculpa, olha que interessante, ó. Em primeiro lugar, contudo, deve ser pisar a distinção entre passagem forçada e servidão de passagem, já estabelecido nos autos, mas ainda relevantes para o deslinde do julgamento. Apesar de ambas limitarem o uso pleno da propriedade, entre elas há uma diferença de origem e de finalidade. As servidões são criadas, via de regra, por ato voluntário, ou seja, pela vontade de seus titulares, e por meio delas não se procura atender uma necessidade imperativa, mas sim uma concessão de uma facilidade maior ao prédio dominante. As passagens forçadas, servidões legais, por sua vez, decorrem diretamente da lei e têm finalidade de evitar um dano, nas circunstâncias em que o prédio se encontra encravado, isto é, sem acesso à via pública, o que impediria seu aproveitamento. Em outras palavras, trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar a saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada. Perfeito, gente? Então, nós temos aqui dois exemplos, dois julgados do STJ, um do ano de 2008 e outro do ano de 2019, que acabam trabalhando essa ideia de diferenciação entre servidão legal e servidão convencional, passagem forçada e as servidões que nós estamos tratando aqui, em relação à fruição e o gozo dos direitos reais. Perfeito? Falando das classificações, gente. Aqui, classificações, nós sabemos, é algo que acaba sendo um pouquinho mais chato, só que eu tentei trabalhar inúmeros exemplos com vocês em relação
o que a doutrina pensa em detrimento das classificações em relação à servidão, tá? Então, quanto à natureza dos prédios envolvidos, a gente tem a servidão rústica e a servidão urbana. Servidão rústica é em caso de prédios localizados fora de área urbana, ou seja, em terreno rural. Por exemplo, servidão para tirar água, para condução de gado, de pastagem, para tirar areia ou pedras, beleza? Servidão urbana, se o imóvel está localizado, evidentemente, na via urbana, na área urbana. Exemplos de servidão urbana, gente. Servidão para escoar a água da chuva, para não impedir a entrada de luz, para passagem de som, para usufruir de vista ou de janela. Quanto à natureza dos prédios envolvidos, servidão rústica, servidão urbana. Tranquilo? Quanto às condutas das partes, existe a servidão positiva e a servidão negativa. A servidão positiva é caracterizada quando exercida por ato positivo ou ato comissivo. Exemplo, servidão de passagem ou servidão de trânsito. Já a servidão negativa decorre de ato omissivo ou de abstenção, que é o exemplo da servidão de não construir edificação no terreno. Perfeito? Então, quando você tem uma conduta negativa, uma conduta de não fazer, por exemplo, nós temos a possibilidade de não construir, não edificar em determinado terreno. Já na servidão positiva, é necessariamente um ato positivo, algo permissivo para você agir, ou seja, uma servidão de passagem ou uma servidão de trânsito. Perfeito? Quanto ao modo de exercício. Servidão contínua e servidão descontínua. A primeira será exercida independente do ato humano. Por exemplo, servidão de passagem de água, de som, de imagem, de energia. Já a servidão descontínua depende da atuação humana de forma sequencial. Por exemplo, servidão de passagem ou trânsito de pessoas, de tirar água no terreno alheio, de passagem. Quarta classificação, quanto à forma de exteriorização. Primeira, servidão aparente, que está evidenciada no plano real e concreto, havendo sinal exterior. Por exemplo, servidão de passagem ou trânsito e a servidão de imagem. Já a segunda possibilidade é a servidão não aparente, ou seja, ela não é revelada no plano exterior, como, por exemplo, a servidão de não construir. Se você não constrói, nitidamente aquilo não será aparente. Perfeito, gente? Então, nós temos, sim, aqui as nossas servidões, tá? E as suas classificações. Duas observações. Primeira observação, é perfeitamente possível conciliar de forma livre e variável as duas últimas classificações, ou seja, servidões contínuas e descontínuas podem ser aparentes ou não aparentes, tá? Uma coisa não exclui a outra dentro dessas duas últimas classificações, quanto ao modo de exercício e quanto à forma de exteriorização. E a segunda observação é que nós temos que se atentar a uma súmula do STF, que é a súmula 475, que fala para nós que a servidão de trânsito não titulada, mais tornada permanente pelas naturezas das obras, pela natureza das obras, melhor dizendo, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória, tá? Então, a súmula 415 do STF é extremamente importante. Avançando em relação aos exercícios, né, das servidões. Nós temos um dispositivo que, para inaugurar o exercício, que é o 1380, que fala para nós que o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. Se a servidão permanecer a mais de um prédio, que nós chamaremos de servidão contínua, conjunta, melhor dizendo, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos, em regra, de forma igualitária, de forma proporcional. Beleza? Essas obras devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, tá? Então, aquele que o prédio que vai utilizar deste outro em seu detrimento. Se o contrário não dispuser expressamente dentro do título estabelecido entre as partes e registrado no cartório imobiliário, tá? Então, com razão, segundo Maria Helena Diniz, a norma está fundada na constatação pela qual é o dono do prédio dominante que se beneficia deste ônus real. Perfeito? Avançando, o artigo 1382 do Código Civil fala para nós que se a obrigação referente às obras incumbir ao dono do prédio serviente, por convenção entre as partes, porque se não existe convenção, como nós vimos, necessariamente as obras
serão custeadas pelo prédio dominante. No artigo 1382, então, nós estipulamos o contrário, né, o serviente, que será responsável pelos ônus dessas construções e obras, este poderá onerar-se abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante, que é o nosso chamado abandono liberatório. Em complemento, se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Avançando no 1383, no que se refere ao exercício da servidão, o dono do prédio serviente não poderá embaraçá-lo sob as penas da lei. Em caso de incômodo no exercício, o dono do prédio dominante poderá fazer uso de ações possessórias, por exemplo, ação de interdito proibitório e da ação de reintegração de posse contra a pessoa que está no prédio dominante, quando, ou seja, ela não cumpre o previsto no título estabelecido entre as partes, beleza? Tanto é que eu coloquei para vocês um julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, do ano de 2006, que acaba trabalhando essas questões aqui. Vamos lá. Apelação civil, reintegração de posse, servidão de passagem, comprovação, proteção possessória deferida ante o embaraço criado pelo dono do prédio serviente. 1. Servidão que não é titulada, mas tornada aparente e suscetível de proteção possessória. 2. A existência de outra estrada vicinal de acesso ao imóvel dominante não inviabiliza a ação. 3. Em matéria de servidão, uma vez comprovada a sua existência, onde ressai que a entrada em questão é aberta à passagem de proprietários rurais da região, injustificável o embaraço criado pelo proprietário do prédio serviente, de sorte que a proteção da posse se impõe à luz do disposto do artigo 1210, combinado com o artigo 1383, ambos do novo Código Civil Brasileiro, apelo conhecido e provido. O que nós temos no caso interessante, provavelmente era uma servidão de trânsito, de uma estrada, para passar em determinada propriedade rural, em que o dominante estava querendo ali descumprir o acordo firmado entre as partes, tá? Bem, nós temos um dispositivo, que é o 1384 do Código Civil, que fala para nós que a servidão pode ser removida, tá? De um lugar para o outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, tá, gente? Então, o dono do prédio serviente pode sim mudar o local de determinada servidão, se isso não apresentar um prejuízo em relação ao prédio dominante. Além disso, também pode ser removida pelo dono deste e à sua custa, no caso, o dono do prédio serviente, né? Se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Então, pode o prédio dominante estabelecer um incremento se não prejudicar o prédio serviente. Então, em suma, a remoção da servidão somente é possível se mantida a função social do direito real de fruição, perfeito? Então, tem que tomar muito cuidado, não pode um prejudicar o outro, que senão dá caca, beleza? Tanto é, gente, que também eu coloquei dois exemplos para vocês, um proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo e o outro proveniente do Tribunal de Minas Gerais, que coloca para nós algumas lições interessantes. Ó, servidão de passagem, mudança do caminho atual, que corta a propriedade ao meio. Remoção da passagem para um dos lados, junto à divisa. Admissibilidade, situação menos onerosa ao prédio serviente e que não trará prejuízo ao prédio dominante. Aplicação do disposto no artigo 1384 do Código Civil, recurso parcialmente provido. Para o uso da faculdade pelo dono do prédio serviente, basta demonstrar a vantagem na mudança. Vantagem que consistirá na redução dos ônus ao seu prédio, tornando-o mais produtivo e com menores embaraços ao aproveitamento, sem prejudicar o prédio dominante. Tá? Então aqui é o seguinte, pode fazer a remoção? Pode substituir? Pode, mas não pode dar nenhum prejuízo para o prédio dominante e ele tem que demonstrar ali que é algo interessante, tá? Para ele, beleza? Segundo exemplo, TJ de Minas. Direito civil, processual civil, reintegração de posse, servidão de passagem. Acordo de vontades. Manutenção das servidões pré-existentes e os esbulho. Comprovação dos requisitos do artigo 927 do CPC, à época. Reforma da sentença, recurso provido. Sendo a hipótese de servidão aparente de passagem e não de passagem forçada,
Ou seja, gente, novamente, que a diferenciação, indene de dúvidas, será mesmo passível de proteção possessória, eis que sua utilização configura inarradavelmente exercício de algum dos poderes da propriedade amoldando-se, então, perfeitamente ao conceito de posse esculpido no artigo 1196 do Código Civil. Olha a súmula 415 que eu comentei para vocês aqui do STF. Precedentes. O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança, passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou porto. A obstrução arbitrária de uma servidão de trânsito atenta contra direitos preexistentes e contra o acordo pactuado, podendo-se dizer que a Estrada Nova substituiu a Estrada Velha, causando maior gravame aos apelantes, sendo impossível sua remoção, conforme se depreende do artigo 1384 do Código Civil. Olha que interessante. Então, se, nesse caso, ficou comprovado que a remoção acarretou prejuízo e perda da utilidade da coisa para o dominante, isso foi julgado improcedente, foi julgado impossível pelo Tribunal de Minas Gerais. Perfeito? Por que isso, gente? A servidão, ela sempre será regida pelo princípio da menor onerosidade ao imóvel serviente. Perfeito? Então, nós temos uma regra prevista no artigo 1385 do Código Civil, que o exercício da servidão será restringido às necessidades do prédio dominante, evitando-se, portanto, quando possível, agravar o encargo para esse prédio que está servindo o outro, perfeito? E para a efetivação dessas premissas em relação ao princípio da menor onerosidade do imóvel, ao imóvel do imóvel serviente, nós temos no artigo 1385 a consagração de alguns preceitos específicos, que são esses três. Primeiro, constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Por exemplo, se a servidão é para passagem de gado, não pode incluir a cultura agrícola no mesmo campo rural. Segundo, nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor exclui a mais onerosa. Então, se a servidão é de passagem de carros, inclui a passagem de pessoas. Todavia, se é para passagem de pessoas, não poderá ser para passagem de carros. E a terceira regra prevista no artigo 1385, né, os preceitos previstos no artigo 1385, é que, se as necessidades da cultura ou da indústria, do prédio dominante, impuserem à servidão maior largueza, o dono serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado por este excesso. Lembrando que a servidão não necessariamente vai existir uma indenização, mas essa indenização é sim comum, beleza? Em relação ainda ao exercício da servidão, antes de falar da extinção, nós temos que ele é regido pelo princípio da indivisibilidade, tá? Esse princípio da indivisibilidade está previsto no artigo 1386 do Código Civil e que diz para nós que as servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a agravar cada uma das partes do prédio serviente, perfeito? Então, princípio da indivisibilidade. Se existe a servidão, que ela seja indivisível. E para encerrar o tratamento da servidão, o Código Civil de 2002 consagra regras relativas à sua extinção. E essas regras eu estipulei para vocês dentro desse slide. Ó. Primeira regra. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada no registro de imóveis. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para cancelá-la, o consentimento do credor. Segunda possibilidade de extinção. Conforme o artigo 1388 do Código Civil, o dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Quando? Quando o titular houver renunciado à sua servidão, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão, que aparece o fim, né, do objeto da servidão, e quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. A professora Maria Helena Diniz ensina para nós que o ato de resgate, equivalente a uma renúncia expressa, convencional e onerosa,
consiste em escritura pública subscrita para ambos os interessados, constando o preço da liberação do ônus real, sua quitação e autorização para que se proceda ao cancelamento do seu assento no registro imobiliário, tá? E, por fim, enuncio o artigo 1389, que também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova de sua extinção, pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, que aqui vai existir aquilo que nós chamamos de confusão real, então deixa de existir a questão de uma servidão, porque o proprietário se torna uma mesma pessoa. 2, pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de título expresso, e 3, pelo não uso durante 10 anos contínuos, no caso, o desuso da servidão, que se presume o tempo em relação à sua inutilidade. Perfeito? Então, aqui, gente, a servidão ela acaba aparecendo como um importantíssimo instituto dos nossos direitos reais, tá? Na nossa próxima aula, nós falaremos do usufruto. O usufruto também é algo extremamente importante, vou tentar ser mais didático possível, como eu tentei fazer nesta aula. Falaremos do uso, que não tem tanto segredo, e da habitação, provavelmente, nas aulas da semana que vem. Perfeito? Então, hoje, falamos das nossas servidões e voltaremos amanhã para falar do nosso usufruto. Perfeito? Muito obrigado, estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, só me encaminhar no WhatsApp ou questionar na próxima aula remota. Obrigado.